Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos nesta aula de hoje. Novamente, nós temos uma aula expositiva e demonstrativa com relação à experiência reações químicas e energia, que tem como objetivo determinar a quantidade de calor e entalpia de uma reação de neutralização. E quando é que nós temos uma reação de neutralização? Sempre que nós temos uma reação entre um ácido com uma base, e todas as reações de neutralização são exotérmicas, então elas vão liberar calor. Por que liberam calor? Porque a entalpia dos reagentes é sempre superior à entalpia do produto, né? Então vai reagir esse ácido com a base, formando um sal, mais água e mais uma liberação de uma certa quantidade de calor. Portanto, a reação de neutralização sempre é uma reação exotérmica. Essa aula também tem por objetivo determinar a quantidade de calor e entalpia de um processo de dissolução, que não é uma reação química, e sim na preparação de uma solução onde o solvente é água e o soluto seria um ácido, uma base, também são sempre fenômenos físicos com liberação de energia. Também tem por objetivo essa aula diferenciar os fenômenos físicos e químicos, e a gente sabe que um fenômeno físico são todos os processos reversíveis, porque quando ocorre esse processo não ocorre alteração na estrutura molecular dos compostos envolvidos no fenômeno. Enquanto que os fenômenos químicos são processos irreversíveis, são as reações químicas e que ocorrem sempre com mudança na estrutura molecular dos reagentes dessa reação. O primeiro experimento que nós vamos realizar hoje é uma reação de neutralização, né, entre um ácido e uma base, ou seja, uma solução de ácido clorídrico reagindo com uma solução de hidróxido de sódio, né? E como já dito, essa reação é uma reação exotérmica que vai liberar uma certa quantidade de calor. Então, nós vamos medir, vamos fazer a reação e vamos determinar essa quantidade de calor liberada durante essa reação. Então, primeiramente a gente vai fazer a pesagem do becker de vidro, é um becker de 100 ml, vazio e seco. E a gente vai anotar essa massa para que depois a gente possa determinar matematicamente, então, a quantidade de calor liberada por essa quantidade de reagentes. Então, nesse momento, a gente está realizando a pesagem do becker vazio e ele tem uma massa de 42 gramas, 42,45 gramas. Cara, esse becker num calorímetro. Por que a gente está fazendo isso? Para que se evite de perder calor durante a reação. Após o calorímetro montado, nós vamos medir 50 ml de uma solução de ácido clorídrico. Então, os primeiros 5 ml de ácido clorídrico, 0,5 mol por litro, a sua concentração. (10 ml). Mais 5 são 15 ml de ácido clorídrico, 20 ml, 25, 30 ml, 35 ml, 40 ml de ácido clorídrico,
45 ml, 50 ml do ácido clorídrico. Agora a gente vai medir a temperatura e anotar essa temperatura através de um termômetro de mercúrio. A temperatura da solução de ácido clorídrico está em torno de 16 graus. Então, anotando essa temperatura inicial de 16 graus Celsius. Agora a gente vai medir 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,5 molar também, 0,5 mol por litro. Então, a gente está medindo agora a solução de hidróxido de sódio, solução alcalina, que vai ser adicionado também a esse becker e a esse calorímetro, e vai ocorrer então a reação entre o ácido clorídrico com a base hidróxido de sódio, e certamente, como é uma reação de neutralização, vai formar o cloreto de sódio mais água e vai liberar uma certa quantidade de calor, chamado de ΔH, com uma certa homogeneidade, né? E que todo o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio, né? A gente está fazendo uma certa agitação nessa reação, nessa mistura, e que está ocorrendo a reação de neutralização entre esse ácido e essa base. Químico, porque é um processo irreversível, né? Formando um sal mais água, mais uma certa quantidade de calor. Então, após a reação estar ocorrendo e já praticamente chegando ao seu estado final da reação, nós tivemos uma elevação da temperatura de 16 graus para 18 graus. Então, a gente nota que houve um aumento da temperatura. Por que ocorreu o aumento da temperatura? Porque ocorreu uma liberação de calor no momento da reação entre o ácido e a base. Inicial era de 16 graus, no momento que foi feita a reação, foi adicionado o hidróxido de sódio ao ácido e ocorreu a reação de neutralização, nós temos uma temperatura agora de 18 graus Celsius. Aí vamos determinar a variação entre a temperatura inicial, antes da reação, com a temperatura final após a reação. Então seria 18 graus menos os 16 graus que era a temperatura inicial. Com isso nós temos uma variação de 2 graus Celsius. Então, pessoal, agora dando um momento aqui no quadro, onde nós temos o quê? O HCl aquoso, né? Numa concentração de 0,05 mol, 0,5 mol por litro, reagindo com o hidróxido de sódio, NaOH, também 0,5 mol por litro, formando como produto dessa reação o NaCl mais água, mais uma certa quantidade de calor, pois todas as reações de neutralização são exotérmicas e liberam calor. Por que liberam calor? Porque a entalpia dos reagentes é sempre superior à entalpia do produto formado na reação. Como libera uma certa quantidade de calor chamado ΔH, o módulo do ΔH, que é a quantidade de calor, é igual à quantidade de calor liberada, o módulo. Quando o ΔH é negativo, a quantidade de calor é positiva, quer dizer que a reação produziu calor. Quando o ΔH de uma reação é positivo, que seria as reações endotérmicas, a quantidade de calor é negativa, quer dizer que consumiu calor no momento da reação. Nesse caso, é uma reação exotérmica, então o ΔH é negativo, certo? E a quantidade de calor vai ser positiva. Como é que se determina essa quantidade de calor? Essa quantidade de calor se determina pela primeira lei da termodinâmica,
que é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes variação de temperatura. Nesse nosso caso, a gente tem que levar várias variáveis em consideração, né, para se determinar a quantidade de calor liberado pela reação. Então, qual é que foi a variação de temperatura que nós tivemos durante a reação? Era 16 graus, a temperatura inicial foi para 18 graus. Então, nós tivemos uma variação de 2 graus Celsius, um aumento de temperatura de 2 graus. Quantidade de calor do vidro, né? O calor específico do vidro é igual a 0,22 calorias por grama vezes graus Celsius. A massa do vidro, que foi determinada através da balança, é igual a 42,45 gramas. A massa da água que nós utilizamos é 50 gramas da solução do ácido, mais 50 gramas da solução da base, tendo como massa total na reação 100 gramas. E o calor específico da água é constante, é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Jogando esses valores, então, na equação, onde a quantidade de calor liberado pela reação é a massa da água multiplicada pelo calor específico da água vezes variação de temperatura, mais a massa do vidro vezes o calor específico do vidro vezes a variação de temperatura. A nossa massa da água é igual a 100 gramas, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a variação de temperatura obtida durante o experimento, 2 graus Celsius, mais 42 gramas dividido por 45, que é a massa do vidro, vezes o calor específico do vidro, que é 0,22 calorias por grama vezes graus Celsius. Calculando toda essa parte, 100 vezes 1 caloria vezes 2, nós temos aqui 200 calorias, mais 42,45 multiplicado por 0,22 multiplicado por 2, que é a variação de temperatura, 18,678 calorias. Portanto, a quantidade de calor em calorias, né, em calorias é 218,672 calorias. Como deve se transformar em quilocalorias, né, se divide por 1000. Né? Por quê? Porque 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, certo? Então, dividindo 218,672 por 1000, nós temos um valor de 0,218,672 quilocalorias. Essa é a quantidade de calor liberada pela reação, pelo total da reação. Para se calcular a quantidade de calor, né, ou seja, o ΔH em quilocalorias por mol, eu tenho que determinar o número de mols de um dos reagentes. Né? Então, como é que seria? Número de mols é igual a molaridade, que é de 0,5 mol por litro, vezes o volume que foi utilizado, que é 50 ml de cada reagente. Então, a gente vai trabalhar com um deles, que é 50 ml, transformando isso para litros é 0,05 litros. Portanto, o número de mols que reagiu de cada reagente. Por quê? Porque eles é um monoácido com uma monobase. Então, 1 mol do ácido reagiu com 1 mol da base, sempre na proporção de 1 para 1. Como reagiu 0,025 mol do ácido, também 0,025 da base, formando 0,025 mol do ácido do sal mais a água. Né? Então, reagiu de cada um deles 0,025 mol. Para se determinar a variação de entalpia em quilocalorias por mol, eu pego a quantidade de calor liberado pela reação e divido pelo número de mol. Então seria 0,218,672, né, dividido por 0,025 mol, valor calculado. Portanto, o ΔH é igual a 8,74 quilocalorias por mol. Essa é a quantidade de calor liberado nessa reação de neutralização por cada mol de reagente. Pessoal, então dando prosseguimento aqui ao nosso experimento, nós vamos agora determinar a quantidade de calor que é liberado ou absorvido, ainda vamos verificar, durante o processo de dissolução. Primeiramente, então, nós vamos pesar um becker de 100 ml, né? Vamos anotar a massa, 60 com 97,
massa do becker de 100 ml. Né? Na sequência vamos introduzir então aqui o becker de 100 ml dentro do nosso sisteminha aqui, né, do nosso calorímetro. Como vocês podem ver, né, o nosso calorímetro aqui ele tem um sistema adaptado aqui com lã de vidro para que não tenha tanta perda de calor assim. Né? Na sequência então nós vamos adicionar 80 ml de água destilada ao becker. Vamos adicionar então 80 ml de água ao becker, né, como estamos aproximando aqui do menisco, né? É bom fazer sobre uma base fixa para termos a maior precisão aqui na medida do volume. 80 ml, vou colocar os 80 ml então dentro do becker de 100 ml, 80 ml de água. Adicionado os 80 ml de água, então na sequência nós vamos então verificar qual temperatura nós temos inicialmente. A temperatura do nosso corpo não tem interferência aqui na temperatura, na medida da temperatura da água. Deixamos por alguns segundinhos para a gente avaliar aqui a nossa temperatura da água inicialmente. Bom, então pessoal, seguindo aqui com a dissolução do hidróxido de sódio em água, né, como nós havíamos preparado anteriormente, né, a gente pode verificar então que na sequência aqui da dissolução, até completar a dissolução das pastilhas de hidróxido de sódio no solvente água, né, fazemos uma agitação com o próprio termômetro, a gente pode verificar então que ocorre uma variação, um aumento da temperatura à medida que a gente vai fazendo essa dissolução, e a gente tem que prosseguir essa dissolução até que essa temperatura atinja esse seu máximo. Então, a gente verificando aqui, podemos observar então que a temperatura atingida aqui foi, inicialmente estávamos então em 16 graus Celsius, agora foi para 18 graus Celsius. Então, deixa eu verificar aqui se não vai aumentar mais a temperatura, mas acredito que seja isso, né? Todas as pastilhas de hidróxido de sódio já estão dissolvidas no solvente água, certo? Então, a gente faz o registro da temperatura, né? Então, etapa 9, né? A temperatura após a dissolução do hidróxido de sódio foi de 18 graus Celsius, né? Quando fazemos aí o ΔT, né? A variação de temperatura, corresponde também a uma variação de temperatura de 2 graus Celsius, como comentado anteriormente, como foi também obtido anteriormente para outra reação. A quantidade de calor liberada pela dissolução total do hidróxido, da quantidade de hidróxido de sódio em água. Nós queremos calcular agora qual foi a quantidade de calor, ou seja, o ΔH por mol de hidróxido de sódio dissolvido em água. Então, primeiramente, eu tenho que determinar o número de mol, que é a massa que foi determinada do hidróxido de sódio lá na balança, foi medida, sobre a sua massa molecular. A massa pesada de hidróxido e utilizada na dissolução foi de 0,66, dividido pela massa molar do hidróxido, que é 40 gramas por mol. Isso foi igual então a 0,0165 mol. Essa foi a quantidade em mol de hidróxido de sódio dissolvido nessa solução. Portanto, para determinar a quantidade, o ΔH é igual ao quê? A quantidade de calor em quilocalorias dividido pelo número de mol. Certo? Então, a quantidade de calor é igual a 0,186,82 quilocalorias dividido por 0,0165 mol é igual então a 11,322 quilocalorias por mol. Então, cada mol do hidróxido de sódio que foi dissolvido em água liberou 11,322 quilocalorias em cada mol. Então, dando continuidade à nossa aula prática e demonstrativa com relação a tipos de reações químicas e também onde envolve fenômenos físicos e fenômenos químicos, nesse momento a gente vai fazer a reação entre o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo.
e é chamada uma reação de precipitação, certo? Então, são 5 ml do nitrato de chumbo, de uma solução de nitrato de chumbo, mais 5 ml da solução de iodeto de potássio, KI. Vocês estão vendo que estão reagindo, os dois reagentes, o iodeto de potássio com o nitrato de chumbo, dando uma coloração amarela e também formando uma parte sólida, né, que é chamada de precipitado. Por que esse precipitado? Porque ocorre a reação do iodeto de potássio com o nitrato de chumbo, formando como produto dessa reação o nitrato de potássio, que é solúvel em água, mais o iodeto de chumbo, que é um sal insolúvel em água. Como nós temos um sal bivalente aqui, ó, por quê? Porque aqui nós temos o nitrato é menos 1, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, e aqui é mais 2. Então, o NOx do chumbo é mais 2. Se ele é bivalente, e aqui nós temos um sal monovalente, menos 1, mais 1, nós vamos precisar duas moléculas, ou 2 mol do KI para 1 mol, né, do nitrato de chumbo, formando como produto 2 mol do KNO3 mais 1 mol do iodeto de chumbo. Esse é o precipitado, é o que vocês estão vendo. Então, como produto dessa reação que nós temos agora aqui nesse becker, né, a parte líquida é a parte do nitrato de potássio, e a parte sólida é o composto iodeto de chumbo. Como uma reação, o magnésio é um combustível metálico e tem uma temperatura de ignição elevada, nós vamos ter que aquecer ele até chegar à sua temperatura de ignição para que ocorra então a reação do magnésio com o comburente e o oxigênio, formando como produto da reação o óxido de magnésio, liberando uma certa quantidade de luz, né? E essa luz é tem uma certa quantidade de energia alta, portanto não podemos ficar olhando diretamente para a luz liberada por essa reação química. Então, nesse momento estamos aquecendo o magnésio até a sua temperatura de ignição, para que ele entre em combustão e libere, então, uma certa quantidade de calor, mais a energia luminosa que vocês vão observar através dessa reação. Como a temperatura de ignição do magnésio é bastante elevada, né, ele demora um pouco até chegar a esse ponto de ignição. Está chegando. Aconteceu a reação entre o magnésio e o oxigênio, então, que é o nosso comburente presente no ar atmosférico, liberando calor, porque toda a reação de combustão é exotérmica, mais a energia luminosa, como vocês observaram aí, que sobrou no nosso cadinho aqui, ó, né? No cadinho de porcelana, ou na cápsula de porcelana, sobrou esse resíduo. Esse resíduo aqui é chamado de óxido de magnésio, que é esse produto da reação aqui. Mas essa reação só ocorre em temperaturas elevadas, por isso nós tivemos que fazer um aquecimento até esse magnésio, que é o nosso combustível, chegasse à sua temperatura de ignição, para depois então ocorrer a reação até o final, até o término dos reagentes. Do metal chumbo, né? Nesse caso do chumbo, a gente vai realizar agora um processo físico, é uma mudança de estado. Então vocês estão vendo aqui que nós temos um chumbo, um pedacinho de chumbo, né? Metálico. A gente vai aquecer e vai mostrar para vocês que ele vai cair em fusão, ou seja, ele vai passar para o seu estado sólido, que ele se encontra,
para o estado líquido. Então a gente vai executar e vai mostrar para vocês a fusão do metal chumbo nesse momento. Então a gente vai aguardar um certo tempo até esse metal absorver o calor que está sendo injetado no processo de experiência, né? E entre em fusão. O chumbo já está entrando em fusão. Então, nesse momento a gente já mostrou para vocês aqui, ó, que ele está no estado praticamente líquido, ó, né? Então, ocorreu o fenômeno físico. Ocorreu a alteração na estrutura do metal, e esse processo vai ser reversível. Então, aqui nós tivemos o aquecimento, onde tem a passagem do metal chumbo sólido para o metal chumbo líquido, e através do resfriamento ocorre a volta, ou seja, a solidificação novamente do metal chumbo. Então é um processo reversível. Então a gente vai realizar aqui o processo de sublimação do iodo, um processo físico e reversível novamente. Então a gente vai colocar uma certa quantidade de iodo, né, nesse becker, está no estado sólido, né. Nós vamos colocar ele em aquecimento para absorver a energia e sofrer o processo de sublimação. Acima dele nós vamos colocar um becker com uma determinada água. Ó, o processo já está ocorrendo, vocês estão vendo que está ocorrendo a sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né, pela mudança de cor. E também a gente vai, logo em seguida, analisar e ver o processo de volta, ou seja, a cristalização do iodo novamente, ou seja, a solidificação dele. Indicar para vocês, né, porque ele encontra uma temperatura menor na parte do fundo desse vidro relógio, a gente pode notar que está ocorrendo então a solidificação novamente dele. Então, estado gasoso, né? E também no fundo, não sei se vocês estão conseguindo observar, nós já temos a solidificação dele novamente, ó. Então, ocorre o processo inverso, ou seja, ocorre o ressecamento e novamente o processo de mudança de estado chamado de sublimação. Então é um processo físico que novamente é um processo reversível. Tem ida, né, do estado sólido para o estado gasoso e a volta do estado gasoso para o estado sólido novamente. Então como que a gente vai realizar isso? Nós vamos colocar o nosso produto de cromato de amônia num tubo de ensaio, uma certa quantidade de cromato de amônia, né? E vamos fazer o aquecimento desse dicromato de amônia até que ocorra a reação de decomposição, se transformando em produto nitrogênio N2, óxido de cromo mais água. Então a gente observa a reação realizada agora, chamada reação de decomposição através do aquecimento do dicromato de amônia. Está ocorrendo a reação de decomposição agora, nesse momento, né, formando os produtos. Esse resíduo que está saindo pelo tubo de ensaio é o óxido de cromo. No interior, nós temos também a formação do gás nitrogênio, que foi para a atmosfera, mas a molécula da água também evaporada nesse momento. A reação de decomposição do dicromato de amônia e outros três produtos da reação. Então, nesse beckerzinho a gente vai colocar agora o cloreto de amônia, né, que é o NH3Cl, uma certa quantidade. Uma certa quantidade de cloreto de amônia.
mais o hidróxido de bário, que é uma dibásico, que tem 2 hidroxilas na sua estrutura molecular. Vamos transferir essa mistura para o Erlenmeyer. Vamos colocar em cima de uma prancha de madeira, né? Molhada, vamos molhar aqui também. Vamos agitar para que ocorra a reação. Nesse momento a gente já está sentindo um odor de amônia, né? Forte de amônia. Então, agora a gente vai colocar algumas gotas de fenolftalina para mostrar e comprovar que nós temos a presença do gás amoníaco, ou seja, da amônia sendo liberada, e ela tem caráter básico, né? Básico, devido a ser uma base de arenos, né? Então, vocês estão vendo que nós, como mudou a cor de branco que nós tínhamos aqui para rosa, sinal que nessa reação formou o composto básico que nós temos aqui, ó. Por isso a cor rosa nesse Erlenmeyer. O ácido base, que é a fenolftalina, dá essa coloração rosa que vocês estão vendo nesse momento. Então, o que nós temos aqui nesse Erlenmeyer nesse momento aqui? Depois que ocorreu a reação, o cloreto de bário, que é o sal, né? Mais amônia que está sendo liberada em forma de gás e que dá essa coloração rosa com a presença de indicador de fenolftalina, mais a água formada, certo?